Conversa com meu povo. A barca da igreja e a evangelização. As águas, os rios e o mar sempre provocaram a humanidade. Ao mesmo tempo que são fonte de vida e alimento, meio de transporte e comunicação entre pessoas, impressionam pela sua força também destrutiva, como testemunham enchentes recentes em nosso país e outras partes do mundo. Nossa Arquidiocese de Belém, com seus vários núcleos insulares de assistência pastoral, convive com embarcações de todo porte, desde os grandes navios e balsas, passando pelos barcos, lanchas, rabetas e simples casquinhas, que transportam pessoas e gêneros alimentícios. Nossos portos e trapiches de todo tipo e tamanho podem servir para o bem e, infelizmente, muitas vezes servem para o terrível tráfico humano e de drogas. Convivemos com as águas. Ouvimos tantas vezes as pessoas dizerem que o rio é a nossa rua. Assumimos juntos o desafio de conservar as imensas riquezas de nossas águas, educando as novas gerações para o trato mais respeitoso com os dons que Deus nos prodigalizou com abundância. Há poucos dias, com Dom Antônio e Dom Paulo, nós, os bispos, participamos de uma magnífica peregrinação e convivência com outros bispos brasileiros, a convite das comunidades neocatecumenais, um imenso e reconhecido serviço de evangelização presente em muitas de nossas paróquias. Uma das propostas de meditação e oração na Terra Santa foi motivada pelo Evangelho do 12º domingo do Tempo Comum, palavra proclamada neste final de semana, e que ouvimos proclamado exatamente onde Jesus o anunciou. Uma boa parte desta semana, 8 dias, estivemos em torno do Mar da Galileia. Em nossas missas deste final de semana, com a semente parecida com o grão de mostarda do domingo passado, cujos frutos certamente aparecerão na hora e na medida de Deus, desejamos ajudar-nos mutuamente a superar os desafios e os medos das águas do mar da vida, tantas vezes revoltas e ameaçadoras. Jesus, em tempos de Galileia, atravessou muitas vezes o lago, que de tão grande era chamado de mar, percorrendo as vilas e cidades. Quem está no cimo do Monte das Bem-aventuranças, lugar em que nós bispos nos hospedamos durante alguns dias, onde também o Senhor pronunciou o Sermão da Montanha, ali temos uma vista privilegiada do Mar da Galileia e das várias cidades e vilas existentes em torno do mar. Quem está no cimo do Monte das Bem-aventuranças pode experimentar com uma beleza imensa tudo aquilo que nosso Senhor realizou. Foi ali, à beira do lago, que Jesus determinou que os discípulos de ontem e de hoje se aventurassem para águas mais profundas. Ali, Tábega, lugar do primado de Pedro, às margens do lago onde Jesus, não uma sombra ou um fantasma, mas o próprio Senhor os mandou lançar as redes e preparou-lhes uma refeição mais do que simbólica. Ou então, Cafarnaum, quem sabe Magdala, Tiberíades e outros tantos lugares. É possível ver do outro lado do lago áreas que pertencem hoje à Síria. Por aquelas bandas, Jesus foi à região da Decápole, onde mostrou também sua força, poder e missão. Foi também pelo lago que Jesus foi a Gerasa,
onde expulsou demônios e foi rejeitado pelos moradores. Muitos dos fatos, todos eles carregados de ensinamentos, que nos mostram que não estamos diante de um livro de histórias edificantes, mas do Evangelho. São fatos. Foi essa a nossa experiência de peregrinação à Terra Santa. Em Tábiga, os bispos participaram de um rito significativo, respondendo: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Depois da pergunta feita por Jesus a Pedro, tu me amas? Foi uma graça especial presidir a este rito, assim como a renovação dos compromissos episcopais feita em Jerusalém, na Domus Mambré, no mesmo dia em que visitamos o cenáculo. Deus nos fez experimentar a beleza e a responsabilidade da comunhão para comprometer-nos com a oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um, para que o mundo creia. Entretanto, a liturgia do 12º domingo comum oferece-nos também oportunidade privilegiada para uma reflexão a partir do receio provocado pelas águas e a força de Deus Criador e Senhor, que aliás se manifesta diante dos discípulos, acostumados ao medo das águas e das tempestades, por muitos dos antigos consideradas habitações de monstros e sinal de morte. Provavelmente não lhes era ainda claro o que já se encontrava no livro de Jó, pronunciado pelo Senhor. Quem fechou com portas o mar, quando ele rompeu como se saísse das entranhas, quando eu lhe dava a nuvem por vestido e o envolvia de escuridão como de fralda? Eu demarquei com meus limites e lhe pus ferrolho e portas, dizendo: até aqui chegarás e não além. Aqui dominarás as tuas ondas encalpeladas. Jesus determina aos discípulos a viagem para outra margem. Noutra ocasião, mandou-os à frente para depois caminhar sobre as águas. Quando podemos imaginá-lo cavalgando sobre as águas, como diz o salmista. Agora, Jesus está placidamente dormindo dentro da barca e o vento e a chuva se enfurecem. Pensam estar perecendo por não terem tomado consciência daquele que os acompanhava, cujo poder faz as águas se acalmarem. Agora, os discípulos de hoje. Não basta repetir o que temos feito até hoje. Os desafios são novos e diferentes, os mares são outros. O apelo do Papa Francisco ressoa a atitude de Jesus, lançando-nos a descobrir caminhos novos, sair missionariamente ao encontro dos mais afastados. Aceitar a provocação positiva que nos lança a buscar águas mais profundas, como o episódio contado no capítulo 5 de São Lucas. Mesmo quando nos sentimos frágeis e pecadores, pois o Senhor vai além dos nossos pecados e fraquezas, fazendo de todos nós pescadores de homens, como aconteceu com os primeiros discípulos. A atitude a ser assumida é a coragem vinda da fé, lançando-nos a buscar caminhos novos, com criatividade e ousadia. Em meu primeiro encontro com o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, em 2013, ao apresentar-me como arcebispo de Belém, ouvi palavras fortes, à época transmitidas ao povo de Belém. Sejam corajosos, sejam ousados. Se não forem ousados, já estarão errando de princípio. E nossa igreja há de retomar esta proposta. Temos abertas algumas estradas e tantas portas para ajudarmos nosso mundo a se encher de alegria. O desafio atual tem 3
situações ou 3 nomes, podemos chamar assim. Primeiro, assumir como próprio de todas as instituições da vida da igreja o compromisso missionário. O segundo é a evangelização da juventude, que tem um sinal expressivo no acampamento arquidiocesano da juventude, no primeiro final de semana de julho. Terceiro desafio, mas não menos importante, é que todos acolhamos a belíssima diversidade de métodos pastorais, serviços e iniciativas que o Espírito suscita em nossa arquidiocese. O desafio da unidade e da comunhão. O diferente não é inimigo ou adversário, mas conduzido pelo Espírito a atingir, quem sabe, pessoas e grupos diferentes, mas sedentos do Evangelho, com o testemunho e a palavra. É um tempo novo e positivamente provocante, com outras margens e águas mais profundas. E concluímos a nossa conversa de hoje com o grande anúncio ressoado a partir da pedra do Santo Sepulcro, onde celebramos a Eucaristia no encerramento da peregrinação. Aquele que venceu as ondas da morte está vivo no meio de nós. Ele é o Senhor e Salvador. Com Ele e nele, somos anunciadores e realizadores da esperança para o nosso tempo. No último dia, antes de viajar, celebrando a Santa Missa, beijei a pedra do Santo Sepulcro em nome de todos os nossos fiéis da Igreja de Belém. Todos estavam ali conosco. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco continuamos a nossa conversa. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, como eu me referi na primeira parte da nossa conversa de hoje, nós chegamos de uma convivência e peregrinação na Terra Santa. Foram dias magníficos, de uma experiência positiva, eram somente bispos brasileiros. Tivemos um período muito sereno, sem qualquer problema. A Terra Santa está muito vazia, porque tantos grupos ficam com medo, mas a área da guerra não tem nada a ver com a Galileia ou a Judéia, os trechos, os locais dos lugares santos. A área da guerra é uma outra. E a gente sente um pouco a situação, porque outras vezes que lá estive, era sempre um fervilhar de multidões, de peregrinos de todo tipo. Desta feita, não aconteceu assim. Era pouca gente, então nós podíamos fazer aquele percurso todo com serenidade, as missas que foram marcadas nos vários locais, tudo isso foi um momento privilegiado para nós bispos, de crescimento de comunhão, de relacionamento entre nós. Daqui fomos os 3 bispos, nós agradecemos muito às comunidades neocatecumenais do Brasil inteiro que ajudaram para oferecer-nos esta possibilidade de uma convivência, peregrinação à Terra Santa. As perguntas que as pessoas nos mandaram. Maria Alice Ataíde, de Belém. Por que somos batizados ainda em criança? Maria Alice, nos primeiros séculos da igreja, o batismo era feito quando a pessoa crescia. Sabe quem conquistou o batismo das crianças? Eu disse isso há poucos dias numa celebração de batismo. Quem conquistou foram os pais e mães de família. Porque a gente fica pensando que às vezes o batismo é como se fosse um prêmio que a pessoa vai receber. Não, o batismo é dom, é entrega. As igrejas orientais, católicas ou ortodoxas fazem até mais do que nós, porque a criança é batizada, na mesma celebração ela recebe o sacramento da crisma, na mesma celebração muitas vezes o padre dá um pedacinho da hóstia consagrada, de tal forma que os 3 sacramentos da iniciação cristã são recebidos e depois, quando a criança cresce, eles fazem uma comunhão solene. Mas é muito bonito isso aqui,
porque é Deus que concede todas as graças. Por isso, eu posso ser batizado com um dia de nascimento ou com 60 anos, 70 anos, é a mesma realidade, a mesma graça, porque não é uma coisa que eu tenho que dizer assim, agora eu vou pagar, não, eu recebo o presente da fé que vem na graça do batismo que todos nós recebemos. Jussara Freire, qual é a consequência de não receber os sacramentos da igreja? Jussara, aqui me ocorrem 2 pontos para responder. A igreja nos dá a fé, ela vem do alto, é presente de Deus. A fé que nos é dada na graça do batismo, a fé que nos é entregue com os 3 sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. A fé que é alimentada com a pregação da palavra, a fé que é sustentada aqui com os sacramentos da igreja. Este é o caminho normal para todos os cristãos. Então, se você tem a vida da igreja, você vai buscar os sacramentos. Para 2 pessoas que são católicas, casamento não é só um contrato, casamento é um sacramento. Então a pessoa que é católica, ela quer receber o sacramento do matrimônio e não simplesmente casar-se. Se nós somos pecadores, e todos o somos, nós buscamos o sacramento da penitência para perdoar os nossos pecados. Ficando enfermos, nós queremos o sacramento da unção dos enfermos. E assim por diante, toda a vida sacramental da igreja. Só que Deus é muito criativo, não é? Esse é o caminho normal para nós cristãos. Mas quer dizer que todas as outras pessoas vão ser julgadas na perdição, no mais profundo do inferno? Não. Deus ama a todos. E nós vamos nos encontrar, quando estivermos diante dele, com muitas pessoas que não tiveram a graça de, neste mundo, pronunciar o nome de Jesus, mas foram salvas pela retidão da sua consciência. Então, o caminho normal da igreja é esse, da prática sacramental. Então, você vai se omitir, não receber os sacramentos? Se você tem consciência disso, então é claro que você vai ter consequências muito difíceis, porque você não recebe a graça. Uma outra pessoa que não recebeu nada disso, não recebeu a informação ou a formação, Deus vai salvar essa pessoa na retidão da sua consciência, do meio que Deus, só Ele sabe, e nós não sabemos explicar. Ernesto Campos, de Belém, pergunta: por que devemos perdoar 70 vezes 7? Bom, o perdão de Deus é infinito, é eterno, não tem medidas. E nós rezamos no Pai Nosso assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se Deus é perdão, se Ele me perdoa infinitas vezes, inúmeras vezes, 70 vezes 7, quer dizer sempre, também eu preciso aprender a fazer as mesmas coisas. E lá no Evangelho de São Lucas está escrito assim: sede perfeitos, ou de Lucas é sede misericordiosos, como o Pai Celeste é perfeito. Por que devemos perdoar 7 vezes, ou 70 vezes 7? Porque Deus perdoa 70 vezes 7, sempre. E nós queremos ser perfeitos, misericordiosos, como Deus é perfeito, é misericordioso. Virgínia Calixto, de Belém: onde podemos encontrar as pastorais que tratam de pessoas com deficiência? Nós temos em tantas paróquias a pastoral da saúde, a pastoral dos enfermos, a pastoral dos hospitais. Nós temos experiência de remédios naturais, nós temos uma série de coisas que existem na igreja para cuidar das pessoas com deficiência. Nós temos, por exemplo, na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, nós temos, uma vez por mês, uma missa
que é uma missa de inclusão, especialmente destinada a crianças, jovens ou adultos que têm algumas dificuldades. Então, é uma forma de nós tratarmos essas pessoas. Nas festividades, nós temos sempre um momento de atenção especial de cada paróquia com os enfermos, com os idosos. Então, nós temos esse tipo de atenção. Nós temos, por exemplo, o Hospital da Divina Providência, em Marituba, que trata de forma muito especial das pessoas que tiveram ou têm a hanseníase. Então, ali nós temos até uma oficina de próteses para as pessoas que ficaram com defeitos. Então, nós temos uma série de atividades da própria igreja que vão ao encontro das pessoas com deficiência, com as pessoas enfermas de qualquer tipo. Pergunta de Priscila Silva, Dom Alberto: qual a diferença da confissão comunitária para a individual? Se você abrir o rito da penitência da igreja, lá está escrito assim: a forma normal, costumeira de receber o sacramento da penitência é o encontro da pessoa com o ministro da penitência, bispo ou sacerdote, né? Então, é o encontro pessoal, a confissão e a absolvição dada pessoalmente. Tem uma segunda fórmula do sacramento da penitência, uma celebração da palavra com exame de consciência que prepara, e aí isso comunitariamente, e depois a pessoa vai ao confessor para confessar e receber a absolvição. Há uma terceira forma, que é a absolvição coletiva, aquilo que certamente nessa pergunta se chama de confissão comunitária. Durante a pandemia, nós demos licença para esta forma ser também utilizada nas circunstâncias especiais em que nos encontrávamos. Não é o costumeiro agora. A pessoa quer se confessar, ela tem que verificar na paróquia, a sua ou outra paróquia, os horários de atendimento. Pensemos, por exemplo, na Basílica de Nazaré, que é o espaço mais procurado para a celebração da penitência. Pensemos na igreja, a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no dia da novena. Os padres redentoristas e às vezes outros padres também estão ali atendendo. E todas as paróquias têm esses horários. Pensemos o que acontece no Advento, na Quaresma, as mutirões de confissões dos padres, façam uma celebração penitencial com a palavra de Deus, a pregação, o exame de consciência, e depois, então, nós temos o atendimento das pessoas. Então, são as três formas de celebrar o sacramento da penitência. A habitual, costumeira, é pessoal, né? De qualquer maneira, a pessoa vai receber a absolvição daquele ministro que é a pessoa que recebeu esta missão da parte da igreja, que é o bispo ou o sacerdote. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.